E, Marcos, certamente deve haver uma expectativa, eu queria que você falasse sobre isso também, uma expectativa sobre um perdão presidencial, um eventual perdão presidencial, caso Flávio seja eleito? Monique, ontem eu conversava com algumas fontes minhas em Brasília, inclusive com um senador, e ele falava muito a respeito disso, dessa questão, e de outras várias questões atreladas a essa situação do 8 de janeiro, a prisão do presidente Bolsonaro. A informação que eu tenho de bastidores de Brasília é que o desgoverno está, de fato, muito preocupado. E não é pouco, não, é muito preocupado, né? Tendo em vista aí o envolvimento aí de personagens importantes, políticos, empresários, na roubalheira do INSS, logo após as denúncias envolvendo parlamentares e pessoas ligadas ao governo, também nos escândalos do Banco Master, que, na minha opinião, é ainda maior do que a Lava Jato, outros nomes muito importantes que nós nem imaginamos que podem vir à tona, virão, né? E agora há pouco, eu estava acompanhando aqui você conversando com a vereadora Jessicão, você falava logo em seguida a respeito da confusão que teve lá no Congresso agora há pouco, em função da aprovação da quebra do sigilo do filho, né, do presidente Lula, do Lulinha. Então, uma comemoração muito intensa por parte da oposição e, ao mesmo tempo, né, o deputado Rogério Correia acabou indo para cima, né, do presidente da CPI do INSS, exatamente tentando ali, né, promover ali um ambiente de agressão, enfim. A esquerda nunca aceita a verdade, eles tentam de toda forma se blindarem. E é claro que essa questão envolvendo o presidente Bolsonaro é uma questão recorrente nos bastidores. Fala-se, inclusive, né, a gente fala aí que são informações extraoficiais, fala-se, inclusive, que por todos os alinhamentos em relação ao envolvimento dos Estados Unidos nessas questões eleitorais no Brasil, eles estão de antena ligada. Fala-se também de todo o trabalho da oposição nos bastidores, de que Flávio Bolsonaro teria sido indicado agora como principal nome à presidência da República, mas que ele estaria, foi a frase que eu ouvi, apenas esquentando o banco para o presidente Bolsonaro voltar. São essas as conversas de bastidores. É claro que a gente precisa entender que essas discussões elas precisam avançar, mas é fato também que, independentemente de uma possível volta do presidente Bolsonaro ao posto, porque a gente sabe que essa eleição ela teve manipulação, a população brasileira sabe disso, independentemente de uma possível volta do presidente Bolsonaro, fato é que a candidatura de Flávio tem despontado, tem aí uma ascensão muito importante, e isso tem tirado o sono do governo. É uma reação muito importante que enfraquece ainda mais o governo, Monique. Né? Eles estão, de fato, desesperados com uma resposta que eles não acreditavam. Né? A partir do momento em que o presidente Bolsonaro declara o nome de Flávio como pré-candidato à presidência, eles tiraram sarro, debocharam, mas as pesquisas vêm mostrando que Flávio está forte, está com um nome muito importante, e isso tem, de fato, tirado o sono do governo. E a gente sabe por quê, né? A gente sabe que exatamente todo esse incômodo faz com que o governo se apresente ainda mais enfraquecido diante de todo esse cenário, Monique. Pegando esse gancho que você falou, Marcos, eu gostaria que a produção colocasse aí na tela para a gente sobre pesquisas, sobre a performance de Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Agora a gente entrou na fase de que toda semana, vários dias da semana, tem pesquisas de institutos diferentes sendo divulgados. E nós temos aqui a pesquisa mais recente, Atlas Bloomberg, sobre o receio, o que a população tem mais receio nessas eleições de 2026. É Flávio Bolsonaro ser eleito ou Lula ser reeleito? Então, a gente pode falar, a reeleição do presidente Lula, a gente vê que está em primeiro, com 47,5%, e a eleição de Flávio com 44,9%. Ou seja, as pessoas têm mais medo que Lula seja reeleito do que Flávio eleito. A gente vê ali uma diferença pouca, mas assim, muito significativa
de que isso mesmo que você falou, você sente que a percepção das pessoas sobre Flávio Bolsonaro possa estar mudando? Porque muitas pessoas, até mesmo da direita, não receberam muito bem essa decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre indicar Flávio para a sua sucessão, né? Eu vejo, ontem, inclusive, no evento de Brasília, o próprio presidente nacional do partido, do PL, Valdemar da Costa Neto, ele declarou ao microfone que Flávio já aparece em São Paulo com 8% de diferença do atual governo, do atual presidente. Ou seja, em São Paulo, que é um dos principais polos, né? A gente sabe que tudo que acontece em São Paulo reverbera no Brasil inteiro. Essa é uma sinalização. Essa pesquisa é uma opinião muito particular, viu, Monique? Eu, de fato, não acredito nesses institutos de pesquisa, porque esses institutos eles são muito bem pagos pelos partidos, né? E como a gente tem hoje uma situação no Brasil onde a gente vive um estado de exceção, onde servidores da Receita Federal são perseguidos pelo judiciário, né, por acessarem, né, hipoteticamente, dados dos ministros, onde o desgoverno vai para cima de servidores do IBGE, que tentam mostrar os números reais a respeito do que acontece no Brasil, e esses servidores são exonerados, orientados a mentir para a população e manipulando a informação, é claro que a gente não pode deixar de acreditar que esses institutos também estejam sendo pagos para manipular a opinião pública. Na minha opinião, a melhor estratégia e o melhor instituto é a rua, é o povo. O que eu tenho sentido em todos os eventos que eu tenho participado, inclusive do próprio partido, eu acredito que você saiba, né, que a convite do presidente Valdemar, eu já sou um pré-candidato a deputado federal pelo PL, representando todos os presos políticos, então eu estou constantemente nos eventos do partido, como o evento que acontece amanhã em São Paulo, na Lespe. Então, de bastidores, a gente consegue ter uma percepção muito positiva em relação ao nome do Flávio. Eu já tive com o Flávio pelo menos umas 3 vezes em Brasília, amanhã deve ser a 4ª vez, e Flávio é um cidadão, é um personagem, um político muito carismático, um político experiente, extremamente educado, extremamente polido, né? Esses dias, inclusive, eu estava assistindo a alguns comentários de colegas jornalistas fazendo um comparativo em relação à personalidade de Flávio, né, com o pai dele, Jair Bolsonaro, e existe uma diferença ali muito gritante. O que não difere entre eles é exatamente o compromisso com a pauta, né? O compromisso com a liberdade de expressão, o compromisso em colocar o Brasil no eixo, enfim. Então, por todo esse perfil que Flávio tem, eu tenho sentido uma aprovação muito grande por parte do eleitorado. Então, em todas as conversas, a gente consegue perceber que as pessoas acenam para ele muito positivamente. E mesmo que essas pesquisas não sejam fiéis, né, não fidelizem exatamente os números, ainda assim ele aparece, né, sempre ali, muito bem colocado, até pelo pouco tempo que o nome dele foi lançado. Então, eu acredito, sim, que Flávio Bolsonaro vai despontar ainda mais, e atrelado a tudo isso, né, a completa desmoralização desse desgoverno. A imagem do governo está muito desgastada por conta de todos esses escândalos. E eles não vão conseguir resolver isso agora aos 48 do segundo tempo, Monique. Então, eu acho que a tendência são os números serem ainda melhores daqui para frente em relação ao nome do Flávio Bolsonaro.